Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, começamos mais uma semana com o seguinte pensamento. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Amém? Sim, amém, né? Que Deus nos faça sorrir muito, que a gente tenha vontade de sorrir, que a gente se esforce também para sorrir, para alegrar as pessoas ao nosso redor, né? Que a gente tenha paciência para as coisas ruins, para as coisas não tão boas que nos acontecem, pelas cobranças às vezes que nos acontecem, né? Que a gente tenha paciência para interpretar, para tolerar essas coisas. E tudo isso a gente vai atingir com fé, né? Fé em dias melhores, fé em ser pessoas melhores, fé de que tudo vai melhorar, ok? Que assim seja nossa semana. Galera, outra coisinha que a prof quer dizer, avisar vocês, se tiverem barulhos ou alguma coisa assim, né? A prof tá gravando a aula hoje num lugar mais inusitado, assim, tô aqui na frente da minha casa da minha visita essa semana. E aí, de repente passa carro, ou animais latindo e tal coisa, né? A prof não vai gravar de novo, né? São coisas que só se atrapalhar muito, né? Mas senão pode ser que tenha alguns barulhos diferentes, ok? Pessoal, então nessa semana o nosso capítulo é o capítulo 16. E ele vai da página 26 até a página 48. E para a aula de hoje, a prof vai estar falando um pouquinho para vocês sobre a página 26 a 33, a primeira parte. Tá? Aí vocês têm África desfazendo preconceitos. Então, a história da África ela é marcada até hoje por representações e interpretações equivocadas, né? Isso, muitas pessoas elas pensam que a África é um país e em diversas ocasiões o continente africano ele é retratado como algo exótico para os padrões ocidentais. Tá? Claro, né? É dessa forma que os filmes dos Estados Unidos, os filmes europeus e tal, acabam mostrando muitas vezes desse jeito. E é desse jeito que você vai imaginar, que você vai entender, né? Aquilo que você tem acesso. E outros também olham para a África como um continente de extrema pobreza, de aspecto rural e tal. E não considera, por exemplo, os vários recursos naturais disponíveis, né, e que poderiam, né, resultar em melhor qualidade de vida para as pessoas, mas isso acaba não acontecendo, né? Então, a África não é só pobreza, só desgraça e tal. Tem coisas muito bonitas, coisas muito boas e que a gente acaba não tendo muitas vezes conhecimento, tá? Durante a Antiguidade e a Idade Média, os relatos dos viajantes europeus sobre a África eram marcados por estranhamento e preconceito. Visões, como citados ali, né, ainda não foram totalmente desconstruídas. Muitas vezes, em muitas ocasiões, os africanos são retratados como inferiores, como bárbaros, não civilizados, praticantes de feitiçaria e assim por diante, tá? Então, alguns vão usar um fundamento, né, equivocado da Bíblia, inclusive, porque os europeus divulgavam a ideia de que os africanos eram descendentes de Caim e tinha a marca de maldição. E essa marca da maldição era a cor da pele, né? Então, inclusive, muitos missionários foram mandados para a África com o objetivo de salvar os africanos daquela maldição que eles carregavam e tal coisa, né? Outros dizem que eles têm a pele negra por causa do calor do território africano, tá? Mas todos esses preconceitos, essas coisas que existem, né, geralmente vão se basear aqui na falta de informação a respeito do continente. A partir do momento que você estudar o continente africano, que você conhecer, buscar informações sobre a África, você vai ver que é totalmente diferente. As tradições africanas preservadas. Tá? A África
Como que a gente tem, além das fontes escritas, óbvio, né? Desses relatos de viajantes e tal, mas que são carregados de preconceitos, a gente pode recorrer a documentos produzidos pelos próprios africanos ou a relatos orais. Então, como que eu vou conhecer as tradições africanas? Tá? Cada civilização africana ela possui sua tradição, as próprias regras, a tradição, a cultura, a organização política. Ou seja, elas são comunidades autônomas e vivem conforme as suas próprias condições. Para que esse legado, para que essas características dela fosse transmitido aos membros mais novos, e dessa forma garantir, né, a preservação das tradições, as pessoas sempre gritavam, vamos ouvir, vamos ouvir. Daí se iniciava um rito, né? Reuniam-se as pessoas e começavam a contar histórias. Tá? Embora todos podiam exercer esse papel, cada aldeia tinha um contador de histórias, que era um contador oficial de histórias, e ele se chamava de griots. Os griots, eles eram responsáveis por reunir as pessoas para assegurar a perpetuação das tradições de cada região. E graças a essa prática, hoje a gente pode conhecer o continente africano sem influência da visão frequentemente distorcida dos europeus. Ou seja, através desses relatos orais que foram passados de geração a geração, a gente conhece coisas africanas pelos africanos e não pelos europeus. Esses griots, contadores de história, eles são presentes em muitas culturas africanas, podem ser homens, mulheres, né? E a função deles é conservar e transmitir as memórias, as tradições, os fatos históricos dos seus povos através de narrações, faladas ou cantadas. Tá? E muitas vezes eles agregam instrumentos musicais também para ter um fundo, alguma coisa assim, né? Quem tiver interesse, pesquisa. Até no Brasil, o professor pesquisou, mas era para aulas de ensino religioso no estado, sobre esses griots. Então, eles vão para hospitais, por exemplo, contando histórias e tal, né? Então, é bem bacana para as pessoas conhecerem a história da África. Que é trabalhando questão invertida, né? Os europeus acreditavam que o continente africano era amaldiçoado. Em que se baseava essa suposta maldição? Então, essa suposta maldição está baseada em uma interpretação equivocada do texto bíblico, segundo o qual os africanos eram descendentes de Caim e carregavam na cor de sua pele as marcas da maldição divina. Que triste isso, né? Falta de informação. Aí nós temos lá também, né? Como os europeus, o contato entre europeus e africanos ao longo da antiguidade e da idade moderna foram marcados por estranhamento e preconceito, porque os europeus retratavam os africanos como o quê? Inferiores, bárbaros, não civilizados, praticantes de feitiçaria e assim por diante. As várias Áfricas. Então, o continente africano, ele é uma grande proporção geográfica, tem muita diversidade e é formado atualmente por 54 países. Esses 54 países, eles somam cerca de 850 milhões de habitantes. Tá? Ela é diversa, ela tem uma fauna, uma flora muito diversificada. Existem mais de 2.000 idiomas e dialetos falados na região africana, na África. Então, é muita coisa. A paisagem da África também inclui 2 grandes desertos, além do Kalahari, que fica na África Austral, ao Saara, situado no norte da África, e popularmente conhecido como o maior e mais quente do mundo, com 8 milhões de quilômetros. E o Saara, ele é considerado o segundo maior deserto do mundo porque ele perde para a Antártida. Tá? O continente africano também é cortado por importantes rios,
né, como Níger, Congo, Zambeze, Rio Nilo, que a gente estudou no ano passado. E além dele possuir essas inúmeras paisagens, esse continente africano, como a prof já vem dizendo na aula de hoje, tem diferentes culturas, expressões artísticas, religiões, modelos de economia, sistemas políticos, idiomas, costumes, práticas, valores sociais. Então, é muita, muita coisa. E se a gente considerar só esses fatores, né, já provam que não se deve considerar a África como um território homogêneo, mas ele é um continente repleto de diversidade e composto de vários e vários povos. Tá? Então, a gente tem que ter muito, muito, muito claro isso. A gente não pode considerar a África, não. Seriam as Áfricas mesmo. Tá? Uma outra partezinha que vocês têm lá. Norte da África, Islã e comércio. Tá? Então, durante a Idade Média, o norte da África ele foi dominado pelos islâmicos. E aí, no século VII, os árabes invadiram diversas regiões da África e, inicialmente, eles passaram a servir como mercenários nos exércitos islâmicos. Existiu, então, esse processo de islamização na África. Tá? Os árabes conquistaram os berberes, as tribos nômades do deserto do Saara e passaram a dominar a região. Dessa forma, então, ocorreu a islamização. Além disso, se criou um comércio muito intenso nesse local. E esse comércio passa a ser chamado de comércio transsaariano. Por que transsaariano? Porque ele ocorria entre os povos que habitavam o norte e que ficavam ao sul do deserto. Isso é, que faziam parte da África subsaariana. Então, transsaariano está falando do deserto do Saara. Então, ele transpassa... Opa, ali a prof digitou errado, né? Olha. A prof escreveu transsaariano. Não. É transsaariano. Ai, que cabeça da prof também, né? Ok? É trans, tipo de transporte, de transpassar. E daí saariano, se referindo ao Saara, ok? Diversas caravanas levavam os produtos, então, com camelos, né? Porque eles tinham muito mais resistência. E aí se negociavam os mais variados produtos, né? Ouro, sal, artesanato, pedras preciosas e tal. Então, é um comércio bem intenso, tá? No livro de vocês até aparece lá as caravanas, né, de camelos lá atravessando. Na próxima aula vamos falar sobre os principais reinos africanos, então, tá? Reino de Mali, Gana, Songhai e reinos da África subsaariana. De novo, tá falando do Saara, né, abaixo do Saara. E ainda vamos falar um pouquinho sobre a escravidão na África e esse comércio atlântico dos escravos africanos, tá? Esse, então, o assunto para nossa aula de quarta-feira. As atividades para vocês, para postar hoje ainda, mais tardar amanhã. Vocês vão fazer a leitura de todo o capítulo 16, mas vão fazer os exercícios 1 e 2 da página 30 e 31, a questão invertida da página 31, atividades 1, 2, 3, 4 e 5, página 41 até a página 43. E para postar no AVA, vocês vão postar a foto da questão invertida. Ok, pessoal? Até depois!